Antes de mais, boa tarde a todos, e agora que temos um bocadinho mais de público, queria começar por agradecer e fazer minhas as palavras dos meus colegas, de agradecer à organização das oficinas de investigação do CITSEM na pessoa da Joana Alencar e do todo o auxílio do CITSEM na parte audiovisual, e agradecer aos meus colegas por também terem partilhado e querido ir connosco. Foi eu e o André que tivemos a proposta, e o Marco e o Filipe abraçaram. E é sempre bom ter um espaço para 4 jovens investigadores partilharem um bocado do seu percurso, porque, como o Marco também já disse, estamos em fases muito diferentes entre nós, sendo que eu sou capaz de ser o que estou mais avançado, porque estou agora a entrar no meu segundo ano de bolsa. É inegável que o estudo do trabalho e da produção no período medieval tem sofrido uma importante renovação nestes últimos anos. São disso exemplo os 2 trabalhos que eu considero de charneira, que são o doutoramento do professor Arnaldo Melo em 2009 e a dissertação também o doutoramento da Joana Sequeira em 2012. Um focado no estudo de uma só realidade, da realidade da cidade do Porto, a Joana focada no estudo do têxtil. Esta renovação tem vindo a continuar e a ter um grande destaque, sobretudo com o projeto mais recente do projeto Medcraft. Claro está chefiado por Arnaldo Melo e Joana Sequeira, que tem congregado investigadores de várias universidades com o intuito de estudar a regulamentação sobre os mistérios na Idade Média Portuguesa, e tem sido um grande incentivo a várias dissertações de mestrado, como a da Josefa Madureira, que foi apresentada a semana passada, se não me falha a memória, ou mesmo a minha e a do Marco, que estamos aqui a apresentar. Contudo, e a meu ver, o estudo do trabalho dos metais tem sido relativamente secundário nesta renovação, sobretudo quando comparado, lá está, ao setor do têxtil, dos couros, ou questões como o trabalho feminino, tudo já alvo de trabalhos particulares. Excetuando uma dissertação de mestrado sobre metais preciosos, a temática da metalurgia não tem sido alvo de uma análise sistemática e aprofundada. Contudo, a temática em si, do estudo do metal, não é nova. É, aliás, um tema com uma certa tradição, sobretudo quando pensamos nas sucessivas vagas de fomento industrial, mineiro e metalúrgico dos últimos 200 anos. É precisamente no século XIX, nesse primeiro espírito da grande revolução industrial do ferro e do carvão, que surgem os primeiros estudos com um cariz científico, claramente enviesados, porque tendem a ser uma reflexão sobre a historiografia recente do fenómeno, com vista ao seu relançamento no presente, no século XIX. Na viragem do século XIX para o século XX, o desenvolvimento da chamada arqueologia artística já produz um conjunto apreciável de estudos, sobretudo os de Sousa Viterbo, que, pela característica dos estudos da época de ser fundados num grande conjunto documental, muitas vezes publicado, continua a ser de uma consulta indispensável. Também neste mesmo período, o Campos Barros dedica um pequeno apartado na sua história da administração pública em Portugal nos séculos XII a XV à temática da mineração, que tem sido claramente a base que vem sendo citada em todos os trabalhos de história medieval até aos dias de hoje. Nos meados do século XX são publicados vários estudos sobre a égide do Serviço de Fomento Mineiro, que tem uma coleção chamada Trabalhos, Notas e Estudos, ou Estudos, Notas e Trabalhos, dos quais destaca claramente a figura de Jorge de Campos. Tem o primeiro trabalho que claramente faz uma ligação do trabalho mineiro desde o século XII, quando surge a primeira referência, e sabendo claramente, e uma coisa que eu também concordo com ele, que vai até ao século XVI, e esse é o período medieval da mineração em Portugal. Para além deste, que é um grande destaque, também há os livros mais clássicos de Almeida Langens e de Marcelo Caetano sobre as corporações medievais, inspirados, lá está, pelo renascer e pelo reinterpretar do corporativismo com o Estado Novo. Mais recentemente, os estudos que já são, como eu tenho mostrado, dispersos, tornam-se ainda mais dispersos, a meu ver, sendo de destacar o estudo de Jorge Custódio sobre a produção de ferro em Moncorvo, o do professor Mário Barroca sobre as ferrarias medievais no norte de Portugal e do professor Luís Miguel Duarte sobre as minas medievais portuguesas. Portanto, há um conjunto bastante grande de estudos interessantes. No entanto, falta, a meu ver, um estudo alargado, abrangente, que faça a ligação destes vários pontos soltos. É precisamente com o intuito de comatar essa lacuna que tenho em curso o meu projeto de doutoramento, orientado pelo professor Luís Miguel Duarte e co-orientado pelo professor Arnaldo Melo e professor Ricardo Córdoba. E nele me proponho estudar a indústria metalúrgica não preciosa em território português entre os séculos XIII e XVI. A análise pretendida é transversal a toda a cadeia operativa, desde a obtenção das matérias-primas até às fases mais especializadas da transformação e comercialização. O ponto de partida é, lá está, o século XIII, aproveitando o primeiro núcleo de dados, uma primeira imagem parcial de conjunto dada pelas inquirições gerais de 1220 e 1258, cuja importância já o professor Mário Barroca salientou,
e o limite é as primeiras décadas do século XVI, grosso modo o reinado de Dom Manuel, não só para compreender este fenómeno que já o Jorge Campos tinha entendido, que a história da mineração medieval portuguesa entra no século XVI, claramente, como também para aferir uma série de fenómenos do final, de metade do século XV e início do século XVI, como sejam a expulsão de judeus, o impacto da expansão marítima portuguesa, a vulgarização da pirobalística ou a introdução sistemática de regimentos. No entanto, é importante referir que estes limites não são estanques, sendo necessário, por vezes, recorrer a dados anteriores ou posteriores ao recorte acima mencionado, como seja, por exemplo, o regimento dos ferreiros, que é do final do século XVI e é o mais antigo que se conhece, embora claramente recorra a informações anteriores. Do ponto de vista geográfico, por uma questão de coerência, embora toda a gente sabe que entre o século XIII e XVI o território sob administração da coroa portuguesa é muito mutável, por uma questão de coerência optamos por restringir ao território continental português, dando assim uma maior uniformidade ao estudo. Contudo, novamente, é importante não esquecer as influências externas, como por exemplo, tem aqui o documento sobre a utilização de mão de obra da Biscaia, em Portugal, ou de a realidade do que acontece em face à administração da coroa portuguesa, como sejam a Índia ou o Norte da África. A estrutura do projeto encontra-se provisoriamente, embora com cada vez mais certeza, dividida em 4 componentes: a obtenção de matérias-primas, portanto, minerais como combustíveis, a redução e transformação dos metais, a comercialização, quer interna, quer externa, e a componente humana, ou seja, todo o conjunto de questões relacionadas com formação, organização e estatuto dos oficiais metalúrgicos. Esta divisão foi construída a pensar nas principais questões do projeto, como sejam compreender a importância da produção metalúrgica no período e espaço em análise, sobretudo no que toca à geração de riqueza, à dimensão da mão de obra, ao desenvolvimento tecnológico e à sua projeção comercial, debatendo, por exemplo, a aplicabilidade do próprio conceito de indústria, que eu tenho usado várias vezes, ao caso em análise. Contextualizar também o caso português no seu espaço ibérico e europeu, debatendo novamente questões como a noção já muito pré-concebida de Portugal como um mero importador de objetos metálicos e de metais em bruto. Também identificar de forma mais clara a introdução de tecnologias como seja o alto forno ou o fólio hidráulico, que são conhecidos em alguns casos, mas ainda não é muito claro que sejam os primeiros. É possível que haja anteriores, é possível que seja ligeiramente posterior, portanto convém clarificar esse ponto e compreender, como já mencionei, o impacto de fenómenos como a expansão marítima ou a vulgarização da pirobalística. Para levar a cabo este trabalho, será necessário recorrer a um conjunto alargado de fontes, cuja diversidade e complexidade levantam alguns problemas metodológicos, e era um bocado sobre isso que eu vinha mais falar sobre hoje. Não existem, à partida, fundos específicos para o estudo da mineração e da metalurgia em Portugal. Estes terão existido, mas não sobreviveram até aos dias de hoje. Por exemplo, sabemos que na primeira metade do século XVI a administração das minas em Portugal estava subordinada a uma rede de feitorias com escrivães próprios, que cada um deles estaria obrigado a produzir uma série de livros registando assuntos desde a entrada de minério na feitoria, pagamentos oficiais pelo seu tratamento, entrada de metais depois nas casas da Índia ou da mina, sendo que estes terão sido redigidos, são citados nas poucas cartas de citação que conhecemos sobre essas feitorias, eles são citados, portanto eles teriam existido, só que não chegaram até nós. Destes escrivães conhecemos alguns documentos avulsos, como o que eu trago aqui, que é escrito por um Duarte Borges, que dá conhecimento do pagamento ao Aires de Quintal, que era o provedor de um exame do cobre. Mas, no entanto, não há estes tais livros que seriam importantíssimos. Portanto, e sem prejuízo de, no decorrer do trabalho, serem acrescentadas ou sendo retiradas de fonte, podemos elencar os seguintes fundos. As fontes de origem municipais, como sejam os livros de atas de variação, os livros de posturas, ou posturas avulsas, ou os livros de receita e despesa, e fontes que eu chamo de régias, ou talvez mais corretamente dos arquivos centrais, como são as chancerias régias, as cortes, a leitura nova, os regimentos que estão conservados no Torre do Tombo, a coleção corpo cronológico, entre outros menos importantes. Estes permitem-nos aproximar um grande número de temas, desde complexos regimentos com várias alíneas. Tem aqui o regimento de Aires de Quintal, que é da primeira década do século XVI, a preços, bens e serviços, trago aqui o exemplo do tabelamento dos Ferreiros do Porto, 1413, ou até informações mais toponímicas e lexicais, como contratos de aforamento, trago aqui um que está na publicação da Chanceria de Dom João I, que diz, por exemplo, tem informação da existência de uma rua da ferraria em Lisboa, e também de um local onde, diz a fonte, se vendem os pregos. Portanto, tem aqui duas informações interessantes. Constituindo estes dois núcleos, pela sua abrangência e relativa facilidade de acesso,
os principais núcleos da informação. A par destas, mas alvo de análise muito mais limitadas e finas, estão as fontes eclesiásticas, de particular relevância, tendo em conta a historiografia que associa ordens monásticas, nomeadamente Cister, à metalurgia. Por exemplo, tem aqui o exemplo da Abadia de Fontenay, que é no sul de França, que é um caso muito estudado e tem um site de divulgação muito interessante. Também tentarei fazer uso dos dados de escavações já publicados, incontornáveis para dar uma ideia da materialidade do setor, e as várias coletâneas documentais, várias foram sendo citadas, eu destaco o Monumento em Ricina e os descobrimentos portugueses, que têm importantes repositórios de documentos relativos, por exemplo, à importação de objetos metálicos por via marítima. Embora abrangente, este conjunto de dados enferma de alguns problemas. Em primeiro lugar, há uma clara disparidade entre as informações para os séculos iniciais, de 13 e 14, face à informação que existe para os séculos 15 e 16. Em segundo plano, mas também não menos importante, a maior parte dos dados que temos encontrado são apresentados de forma indireta e de modo qualitativo, e quando são de modo quantitativo, geralmente não são suficientes para criar verdadeiras séries. Portanto, temos informação via indireta, de modo qualitativo e, sobretudo, quantitativo não serial. De forma a, na medida do possível, minimizar estes problemas, procurei que a base de dados primária que criei fosse mais alargada, abrangente e, sobretudo, flexível, de forma a agregar e sistematizar estas diferentes informações com um mínimo de perda de dados. Assim, a base de dados criada em FileMaker segue a seguinte lógica organizacional. No topo da ficha, encontra-se os dados que caracterizam a origem da informação, a cota ou a citação, dependendo se é publicado ou inédito, e o local e data de redação e da atividade podem não coincidir. Neste caso coincidem, porque é uma ata de direção do Porto que refere o Porto, mas já encontrei vários casos, sobretudo na chanceria régia, a carta é de Almeirim, mas refere a Lisboa. É sempre importante. Ou pode ser, a nível de datação, também importante, pode ser uma coisa do final do início do 16, que refere a atividade para o século XV, por exemplo. Abaixo, encontram-se os níveis de sistematização da informação, qual o metal que é explicitamente referido, que pode ficar em branco, mas neste caso não fica porque está de facto referido estanho e chumbo. Um breve sumário da informação e depois 3 níveis de descrição: tipologia, subtipologia e detalhe. Estes são pensados em função das divisões das sessões de trabalho e são compilados e guardados num documento Word que está à parte, que serve depois de referência e de guia para o preenchimento, de forma a garantir uma certa uniformidade ao longo do processo, porque lá está, demorando 1 ano ou 2 anos a fazer esta recolha, é muito normal eu, ao fim de 6 meses, já não lembrar exatamente o que é que a mesma categoria significava. Abaixo disto encontra-se um campo grande de texto para a transcrição de excerto relevante e um campo de imagens para a fonte e depois o campo clássico das observações. Esta secção é também, pelo menos para mim, particularmente relevante porque, embora numa primeira fase demore muito mais tempo quando tens de transcrever excertos documentais, por vezes podem ser um bocado mais extensos, será, a meu ver, bastante relevante para no futuro, quando tiver que o processo de às vezes ter que voltar à informação inicial, está ainda facilmente acessível. Todos estes campos permitem a busca por palavras concretas, sendo particularmente depois importante neste processo depois de recuperação da informação, os níveis de descrição que defini. Como mencionei, esta é uma base de dados que eu chamo de primária, porque está pensada precisamente para permitir, a posteriori, análises mais finas ou a recolha de dados com vista à criação de cartografia e gráficos. Para desta base de dados, também tenho pensado, não a trouxe aqui, podia ter trazido, e está esquematizada uma outra ficha com vista à criação de um glossário dos termos coevos sobre a metalurgia, que não só servirá como auxílio na redação e explicação do meu texto, que será útil para quem estiver a ler ter uma noção de que é que eu estou a falar, como também no futuro é a minha intenção que venha a servir de ferramenta de trabalho para investigadores. Em conclusão, penso que este projeto seja importante para compreender um aspecto muitas vezes esquecido, ou não necessariamente esquecido, mas menos estudado da economia e da sociedade medieval portuguesa, que não só é importante para compreender essa sociedade, como também tem diálogo com debates que são do presente. Basta pensar, por exemplo, nesta nossa questão das últimas semanas da exploração do lítio, que tem dado bastantes debates, ou a exploração de ferro de Moncorvo, que foi retomada, se não estou em erro, a semana passada.
E espero também que esta apresentação tenha sido um contributo útil para a discussão sobre como estudar estas temáticas e não só, mais ou menos, como estudar todas as temáticas no medievalismo. Esta ausência de fontes diretas é uma constante no medievalismo português e é certo que colocando dificuldades e obrigando-nos a ser mais criativos, talvez, que os nossos colegas estrangeiros, não deve ser vista como um impedimento para o estudo de temáticas, mas antes um incentivo a esse mesmo. O importante, pelo menos para mim, é trabalhar com estes constrangimentos, começando em primeiro lugar por os constatar e ser o mais abertos e transparentes possíveis sobre as bases em que assentam o nosso trabalho, de forma a contribuir de forma o mais produtiva possível para a produção e divulgação de conhecimento que, no final de contas, é o nosso trabalho enquanto historiadores. Muito obrigado pela atenção.